Olá, boa tarde, bem-vindos a mais um Luz das Nações. Hoje gostaríamos de falar-lhe sobre direitos das crianças e o que, como cristãos, podemos fazer para identificar, encaminhar ou ajudar em alguma situação difícil. Jesus valorizou muito as crianças no tempo e na comunidade em que ele vivia. Delas é o reino dos céus, como lemos nos Evangelhos. Para falarmos sobre este tema, sobre as crianças, os seus direitos e o que devemos ter em conta na sociedade de hoje, temos connosco Marta Carreira, doutorada em Sociologia, que realizou a sua investigação neste âmbito dos direitos e da proteção das crianças. Olá, Marta, muito boa tarde, obrigado pela sua presença aqui. O que é que se passa com a nossa sociedade que nem sempre protege as crianças e muitas vezes até as maltrata? Verdade. Boa tarde, em primeiro lugar. É verdade que as crianças são cada vez mais importantes e são em cada vez menor número, e vê-se isso pelas taxas de natalidade. O nosso país é um exemplo disso. Mas o que acontece é que as crianças não estão mais desprotegidas. O que está a verificar-se é que situações que há várias gerações atrás eram aceites culturalmente, hoje em dia já não é assim, com o avançar da legislação e felizmente, as crianças estão mais vigiadas, o olhar da sociedade também e as pessoas estão mais informadas para a proteção das crianças e para eventuais situações de risco ou mesmo de perigo, maus tratos, negligência, várias situações que a nossa lei também prevê. E isso faz com que as crianças estejam mais, portanto, são mais vigiadas, as próprias famílias são mais vigiadas e daí aparecer nos relatórios anuais a sinalização cada vez maior. Parece que há mais crianças sinalizadas e não há mais crianças em risco, há mais atenção de todos nós e da sociedade. Ou seja, mas isso também é positivo, não é? Sim, exatamente, tem, sem dúvida. Sim. E fez um estudo em relação a esta temática. Que conclusões é que nos pode falar sobre isso? Pronto, aquilo que nós percebemos é que, portanto, sabemos que a criança está inserida numa família, a família está inserida numa sociedade e numa cultura próprias. E, portanto, há vários autores que estudam esta temática e há muitos anos e há vários modelos e o que se percebe é que há situações na vida das famílias que acontecem pontualmente ou algumas mais reiteradamente, que põem em risco as crianças, o seu bem-estar, o seu desenvolvimento harmonioso, o seu crescimento e pode haver, por exemplo, uma desproteção, como eu chamei, ocasional, portanto, uma situação, imaginemos uma adolescência difícil, que já por si é uma fase da vida complicada, há adolescências ainda mais conturbadas e isso, na vida da família, mexe com toda a estrutura. Portanto, pode haver ali uma situação, por exemplo, de maus tratos, mas é uma coisa ocasional, é tratada, é pontual e passa. Mas pode haver, por exemplo, uma desproteção dependente, quando há uma presença de consumos de substâncias, alcoolismo, droga, vício de jogo, por exemplo. Claro que isso vai elevar muito o risco para a criança que está nesse meio familiar. Pronto, e uma série de outras tipologias que nós podemos apontar. Estaremos nós preparados para resolver estes problemas, o Estado, as instituições, não é? Nós em Portugal? As instituições penso que estão cada vez mais informadas. Estão a dar uma boa resposta também. Pronto, nós temos um exemplo das comissões de proteção que são sempre muito mal faladas, mal vistas e isso foi uma das coisas também que concluí. Há muitos esses estereótipos que comissões de proteção servem para tirar as crianças, mas isso não é verdade. Muitos dos pais, eu entrevistei cerca de 30 progenitores de crianças com processo em comissão de proteção. Portanto, estavam já numa situação, digamos, limite. E muitos deles, a grande maioria, disse, não, eu não conhecia o trabalho e não sabia para que servia, pensava que era para me tirarem os filhos, mas afinal não, ajudaram-me, ouviram-me, apoiaram-me na situação e protegeram os meus filhos, o meu filho ou os meus filhos. Ajudaram-me a sair daquela situação. Pronto, depois também tive alguns que não gostaram do trabalho, mas, claro, mas é importante, exatamente, para o lado da família, ou na sua perspectiva. Mas é importante haver esta avaliação também das pessoas, dos clientes do sistema, digamos assim, que neste caso são os pais e os progenitores. Não é? E qualquer cidadão que se aperceba de uma situação destas, tenha conhecimento, é importante também denunciar, não é? Sem dúvida. Junto às autoridades. Nós falamos mais em sinalização às comissões de proteção. Pode haver, se por exemplo um caso de maus tratos físicos, é um crime público, portanto todos nós temos o dever de denunciar. Com bom senso, não é... Pronto, às vezes também há sinalizações falsas, vinganças entre vizinhos, até entre familiares, infelizmente isso também acontece, o que depois tira recursos que são já tão escassos no sistema,
tira recursos ao sistema que depois há crianças que estão realmente em perigo e que não são abordadas, digamos assim. Mas as instituições estão cada vez mais preparadas. Eu dou exemplo, por exemplo, da ABLA, onde trabalho. Nós trabalhamos em rede e só assim faz sentido. Comissão de Proteção, escolas, tribunal, centros de saúde, portanto, todas as instituições que estão em contacto com a criança, todos devem trabalhar para a proteção da infância. E nós, como cristãos, não é, temos, digamos, essa consciência que nos apela a cuidar das crianças, o amor ao próximo. As próprias igrejas podem se envolver nesta ajuda, não é? Em conjunto. E sem dúvida. E há muitas igrejas, infelizmente, a fazer trabalho em bairros e trabalho social. E mesmo que não o façam, qualquer criança que chegue a uma igreja, no caso é ao domingo, mas as pessoas e as crianças têm necessidades todos os dias. Uma igreja que trabalha num bairro tem, com certeza, contacto com os parceiros da rede social, as instituições que trabalham, a junta de freguesia, até porque normalmente essas instituições recebem muito bem aquilo que a igreja faz no bairro ou nos bairros. E é importante acompanhar essas crianças, até porque muitas encontram ali, por vezes, um porto de abrigo ao domingo, e não só. Exato. E é importante nós também estarmos preparados enquanto igreja para formar e para formar professores de escola dominical e pessoas que trabalhar em parceria com as autoridades locais. Sem dúvida. Quero deixar uma mensagem aos nossos telespectadores? Enquanto pais, ninguém nasce a saber ser pai, nem a saber ser mãe. Essa questão do instinto maternal também é muito discutível. Mas podemos aprender e sobretudo, podemos olhar para a Bíblia e ver os princípios que nos são deixados. Não afastar a disciplina, porque crianças sem disciplina também é o que nós também podemos observar hoje em dia. E, portanto, pedir ajuda se for necessário, que não é problema nenhum, pelo contrário. E é um caminho difícil, mas é a maior aventura da vida. Exato. Mas temos que o fazer, não é? Exatamente. Muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Muito obrigado. Devemos então cuidar das crianças o melhor que possamos. Os Evangelhos mostram-nos que os pais levavam as crianças a Jesus para que ele a abençoasse. E ele tomava conta delas nos seus braços, investindo o seu tempo. Antes de terminar, queremos ainda convidá-lo a visitar-nos na Igreja Evangélica mais próxima. Certamente vão ter também encontrar atividades importantes e saudáveis para as suas crianças. Visite ainda o nosso site, aliancaevangelica.pt, e página do Facebook. Ficamos ao seu dispor para algum esclarecimento. Voltamos a estar consigo aqui na RTP2 na próxima terça-feira às 15 horas e logo à noite na Antena 1 às 22h45. Boa tarde, até lá se Deus quiser.